isso, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme nos registrou o evangelista Marcos, no capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo de número 27. Marcos, capítulo 8, do versículo 27 até o versículo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Oremos mais uma vez. Senhor, graças te damos, porque temos o privilégio de ler a tua palavra e meditar nela. Nessa noite peço ao Senhor que dê ao teu servo capacidade, fidelidade para expor a tua palavra à amada igreja. E a todos nós nos dê discernimento, nos dê força e sabedoria, para não somente entendê-la, como aplicá-la no nosso viver. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ouvindo a voz de Deus em meio às vozes do mundo. É sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, falar com vocês nessa noite. Quando iniciei o ministério, eu trabalhei 9 anos, o início do ministério foi com adolescentes. E eu dei muito trabalho nessa aula. Na época de adolescentes eu até pensei, o Senhor apronta cada uma para a gente. E pensei que ia sofrer demais com adolescente e amei trabalhar com adolescente. E muitos acampamentos que nós fizemos, nós tivemos vários aprendizados com aqueles meninos e meninas. Em um desses acampamentos nós fizemos uma atividade que haviam 5 grupos. E cada grupo teria que guiar um dos seus acampantes até certo lugar. E essa pessoa que iria ser guiada estava com os seus olhos tapados, e uma pessoa escolhida do grupo ia dizendo: olha, para a direita, para a esquerda, avança 3 passos.
Mas enquanto essa pessoa ia guiando, falando dessa maneira, todos os outros iam falando ao mesmo tempo, para a esquerda, para a direita, de tal forma que ficava confuso ele entender. E aqueles adolescentes mais espertinhos falaram, eu consigo. E foi o primeiro grupo e não conseguiu, o segundo não conseguiu, o terceiro não conseguiu, o quarto não conseguiu. O quinto grupo, me lembro bem, era um adolescente, aqueles que não era muito popular. Ele era aquele menino pacato, quietinho, e ele fez questão de ir naquela prova. E ele fez questão que a sua irmã o guiasse. E então todo mundo gritando, para a direita, para a esquerda, e a sua irmã ia falando, para a direita, e ele ia. 5 passos à frente ele ia. E todo mundo gritando, mas aquele menino ficava quietinho ali. De repente ele atendia o comando, e foi o único grupo que chegou ali e conquistou aquela prova. E foi muito bacana, porque era uma prova difícil, ninguém conseguiu, mas aquele rapaz, aquele garoto, conseguiu ouvir a voz da sua irmã, em meio a tantas outras vozes, e chegar no destino correto. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, que temos esse mesmo desafio. Porque muito se fala a respeito de Cristo Jesus e da palavra de Deus. De tal forma que talvez nós podemos nos perder em meio a tantas vozes. Mas como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes? Jesus aqui, quando chega no capítulo 8, até o capítulo 8, nós vemos Jesus fazendo muitos milagres e mostrando que Ele era aquele de quem o Antigo Testamento havia falado. Mas muitas pessoas não ouviram e muitas pessoas não entenderam. E nós vemos aqui neste ponto, então, uma confissão de Pedro a respeito de Jesus, movida pela voz de Deus. Mas depois nós vamos ver uma repreensão de Pedro, movido não pela voz de Deus, mas pela voz de Satanás. E depois nós vamos ver um ensino de Jesus a respeito do contraste entre o reino de Deus e o reino deste mundo. O que acontece quando nós de fato ouvimos a voz de Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui para vocês, a partir do versículo 27, e o que eu gostaria de dizer é que quando ouvimos a voz de Deus, nós agimos de acordo com a vontade dEle. Anote isso aí. Quando ouvimos a voz de Deus, nós agimos de acordo com a vontade dEle. A primeira pergunta que nós vemos Jesus fazer aí, revela para nós a forma como o mundo o vê. Ele diz, o que eles dizem a respeito de mim? Naquele período, uns viam Jesus como um dos profetas, outros disseram como João Batista, outros como Elias. Esta era a maneira como as pessoas falavam de Jesus. Nos nossos dias, nós também temos opiniões a respeito de Jesus. Alguns dizem que Jesus é um espírito evoluído, talvez o mais deles. Nós vemos alguns dizendo que Jesus é um grande profeta. Há quem diga que Jesus é o maior dos psicólogos. Mas isso não passa de opiniões a respeito de Cristo Jesus, meus irmãos. Se naquele período eles já emitiam opiniões a respeito de Cristo, nos nossos também. E nós cristãos precisamos tomar cuidado com o que nós pensamos a respeito de Jesus. Porque chega para nós 1001 mensagens em WhatsApp, em Facebook, em Instagram. Hoje é muito fácil ouvir mensagens a respeito de Jesus, mas será que essas mensagens são corretas? E então a segunda pergunta que Jesus faz, revela para nós como um discípulo de Jesus o vê. Porque não interessa como o mundo vê, como as pessoas o veem, mas sim como um discípulo o vê. E nós aprendemos aqui nesse texto que um discípulo de Jesus o vê de conformidade com a Bíblia, não de conformidade com a opinião alheia. Nesta resposta de Pedro, é interessante nós notarmos duas coisas aqui. Quando Pedro diz, tu és o Cristo. A primeira delas é o fundamento da resposta de Pedro. E a segunda, o conteúdo dessa resposta. Por que o fundamento? Ora,
Pedro disse algo extraído da palavra de Deus. Quando Jesus perguntou o que eles dizem a meu respeito, eles simplesmente emitiram uma opinião. Mas quando Pedro emitiu a sua opinião, não foi de acordo com a sua cabeça ou de acordo com o que o mundo estava dizendo, mas ele disse algo extraído da palavra. Embora Marcos tenha registrado somente estas palavras aí, no versículo 30, Mateus registrou algumas outras palavras. Mateus 16, versículo 17, ali está registrado o seguinte: bem-aventurado és tu, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram estas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, quando Pedro fala a respeito de Jesus, que tu és o Cristo, ele falou movido por aquilo que o Pai havia dito a ele. Não foi conforme a sua opinião e nem com a opinião dos demais. Um discípulo de Jesus vê Jesus de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as suas próprias opiniões ou com as opiniões do mundo. A segunda questão, que é aí o fundamento da palavra, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro está dizendo que tu és aquele que o Antigo Testamento disse para nós. Ele estava reconhecendo Jesus como sendo o Cristo. Jesus era um nome comum daquele período, mas Cristo é como um título dado a ele. Cristo significa o escolhido, o ungido, o prometido. Ou seja, Pedro está dizendo, olha, aquele que Deus, o Pai, prometeu para nós, o Senhor é Ele. E quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos o Antigo Testamento falar, por exemplo, Isaías 48, a partir do versículo 8, dizer que Cristo é aquele que guiaria o perdido, que consolaria o aflito, que se lembrariam dos esquecidos, que vestiriam os desnudos. Um resumo de tudo, Cristo é aquele que todos nós necessitamos e o único e suficiente que nós precisamos. Quando nós estamos aflitos, é Jesus que acalma o nosso coração. Quando nós não temos direção, é nele que nós devemos buscar. Mas nós temos vivido dias em que cristãos têm buscado soluções em muitos outros lugares. Cristãos têm buscado a solução para o país na política e não em Cristo Jesus. Cristãos têm buscado alento e conforto na psicologia e não em Cristo Jesus. Não que essas coisas não sejam importantes, mas o único que traz tudo aquilo que nós precisamos é Cristo Jesus e nós precisamos reconhecer isso. Se nós vamos a Cristo, que somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós vamos reconhecer, Senhor, o Senhor tem tudo o que nós precisamos. E neste primeiro momento, então, nós vemos Pedro dizer exatamente isso, tu és o Cristo, e ele fala isso movido pela palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus, e ele fez uma declaração de acordo com a vontade dele, porque quando nós ouvimos a palavra de Deus em meio às vozes do mundo, nós agimos de acordo com a sua vontade. Um verdadeiro discípulo está sempre disposto a opor-se às opiniões populares a respeito de Jesus. E o verdadeiro discípulo de Cristo vê Cristo Jesus como suficiente para toda a sua vida, em todos os seus problemas. Mas é interessante, meus irmãos, que neste primeiro momento, Pedro faz uma declaração fantástica. Mas depois nós vemos Pedro fazer uma repreensão a respeito de Cristo Jesus. E aqui é a segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto. Que quando nós ouvimos as vozes humanas, nós agimos contra a vontade de Deus. Se em primeiro lugar, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós agimos de acordo com a vontade dEle. Agora, quando nós ouvimos as vozes humanas, nós agimos contra a vontade de Deus.
Quando nós começamos a ver aí no versículo de número 31, Jesus começou a ensinar a respeito dele, do que era necessário acontecer. Mas nós percebemos que Pedro não dá a devida atenção ao que Jesus estava falando. Se você observar aí na sua Bíblia, no versículo 31, Jesus estava falando o que a Bíblia dizia a seu respeito. E é interessante também que aí o texto diz que Jesus falava isso de maneira clara, ou claramente, não tinha dúvidas a respeito do que Jesus estava dizendo. Mas Pedro não concorda com a palavra de Jesus, mesmo que ele estivesse falando o que na Escritura estava dito ao seu respeito, e mesmo que ele estivesse falando isso de maneira clara. Agora, será por que Pedro não concorda com Jesus? Aqui, Pedro havia acabado de declarar algo bíblico, mas agora Pedro rejeita algo bíblico. É estranho, não é? Ora, existem algumas hipóteses. A primeira delas é que Pedro ainda não entendia o reinado de Cristo Jesus. Talvez ele entendesse que o reinado de Cristo Jesus seria um reinado político, forte, em que Jesus não fosse morrer na cruz, mas fosse libertar o povo judeu com um exército levantado por ele. Talvez também o que pudesse ter motivado Pedro a rejeitar essas palavras de Jesus fosse o seu próprio sentimento para com ele. Pedro amava Jesus, e agora Jesus estava dizendo: eu vou para a cruz. Sabe, imagine só, a pessoa que você mais ama. Pense na sua mãe, por exemplo, se você ainda tem sua mãe, ou você que pode ter perdido sua mãe, pense em outra pessoa muito amada por você. Imagine ela chegar para você agora e dizer assim: olha, amanhã eu vou morrer, Deus vai me levar. Qual que é a nossa primeira reação? Deus tem misericórdia, isso não vai acontecer não. De onde você tirou isso da cabeça? Está doido? Não, quem te falou isso? Por que a nossa reação é essa? Por causa que nós amamos aqueles que estão conosco. Pedro aqui teve essa reação. Jesus estava dizendo: olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer. E Pedro simplesmente repreende Jesus. Não é porque Pedro estava querendo saber mais do que Cristo Jesus, mas porque ele amava o Senhor. O problema, meus irmãos, é que quando nós somos movidos pelos nossos sentimentos, nós cometemos falhas também. E nós vemos aqui que a fala de Pedro não estava de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com a vontade de Satanás. Porque se Jesus não fosse para a cruz, os nossos pecados não teriam sido pagos. Nós não poderíamos ter comunhão com Deus, porque tudo isso foi adquirido por meio do sacrifício de Cristo Jesus. E aqui vai um aprendizado para nós também, que até mesmo os bons sentimentos podem estar de acordo com os desejos de Satanás. É um desafio para nós termos que ouvir a voz de Deus em meio às vozes do mundo. São tantas coisas que a palavra de Deus diz sobre nós e o mundo tenta dizer o contrário. A palavra de Deus nos diz que nós somos pecadores e miseráveis, mas os livros de autoajuda diz que nós somos vencedores e que nós podemos tudo. A palavra de Deus diz que nós precisamos amar o nosso irmão como a nós mesmos, em muitos casos preferi-lo em detrimento de nós mesmos. Mas o mundo vai dizer: se você não se amar, quem é que vai amar você? Quantas coisas são ditas para nós, que são contrárias, que são opostas à palavra de Deus. E nós vimos aqui, Pedro em um momento, falando de acordo com o que ele tinha ouvido de Deus, mas em um outro momento, falando de acordo com o que ele sentia. E em um momento, nós vemos Pedro falar algo esplêndido e maravilhoso e verdadeiro a respeito de Cristo,
mas em um outro momento, nós vemos ele falar coisas que não devia e agindo contrário à vontade de Deus. Quando termina esse episódio, então Jesus pega a palavra e começa a ensinar algumas coisas a ele. E agora eu gostaria de mostrar para vocês, aqui, a partir do versículo 34, alguns ensinamentos de Jesus, depois desse episódio, dessas duas falas de Pedro. Nós vemos então que ao agirmos de acordo com a vontade de Deus, nós iremos contrariar as vontades humanas. Preste atenção. Quando nós ouvimos a voz de Deus, agimos de acordo com a vontade dEle. Quando ouvimos a voz do mundo, contrariamos a vontade dEle. Mas quando nós agimos de acordo com a vontade de Deus, é necessário e sempre vai acontecer isso. Nós vamos contrariar as vontades do mundo, as vontades humanas. Jesus diz aí, versículo de número 34. Então, convocando a multidão, ajuntando ali os seus discípulos, a primeira coisa que ele diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo nada mais é do que negar as minhas vontades, negar as minhas opiniões, negar os meus sentimentos. Muitas vezes nós não temos vontade de fazer coisas que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos. Quantas vezes nós não temos vontade de orar? Quantas vezes nós não temos vontade de congregar, de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus? Quantas vezes nós temos as nossas opiniões formadas, e não pela palavra, mas sim pela mídia? Quantas vezes nós temos sentimentos fortes, mas não os submetemos à palavra de Deus? Negar a si mesmo é colocar tudo isso de lado e olhar para a palavra e fazer aquilo que ela nos diz. Quantas vezes nós não queremos perdoar um irmão, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar a todos que nos ofendem. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos amar até mesmo os nossos inimigos. E quando ela diz isso, ela não está dizendo que eu tenho que ter um sentimento de afeto por ele, porque não é isso que significa amor, mas amor é estar disposto a estender a mão sempre que alguém tem necessidade. São coisas que a Bíblia nos ensina a fazer, meus irmãos, que às vezes vai contra os nossos sentimentos, contra as nossas vontades, contra as nossas opiniões. Mas negar-se a si mesmo é agir contrário a tudo isso e agir de maneira cativa às Escrituras. Ele também vai dizer tomar a sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz de Cristo, ou carregar a cruz que nos cabe, é sofrer as consequências de sermos cristãos. Muitas vezes nós podemos, os adolescentes, por exemplo, na escola, podem sofrer bullying, ou os outros podem rir deles, zombar deles, simplesmente porque eles falam que são crentes, que vão na igreja, vai dizer, não, eu não colo, eu não minto, eu não faço isso porque eu sou crente, e eles vão zombar dos adolescentes por causa disso. Mas prestem atenção, adolescentes, se necessário for enfrentar a zombaria, o descrédito, ser rejeitado por causa de Jesus, enfrentem isso, porque o que a palavra diz é tomar a nossa cruz e segui-lo, e isso significa tomar a cruz. Às vezes no trabalho, pessoas vão querer obrigar vocês a mentir, a fazer vendas casadas por aí, como tem alguns que ensinam, a forçar a mentir sobre um produto, sobre alguma coisa.
E o que o cristão tem que fazer? Eu não vou fazer, mas você vai ser demitido se você não fizer, pois eu sou crente de verdade, eu não vou fazer. Sofra as consequências disso. Isso é tomar a cruz de Cristo e segui-lo. Hoje nós não enfrentamos problemas com relação a sermos cristãos, problemas no sentido de sermos perseguidos, mas pode acontecer de um dia isso chegar até nós. Será que nós estaremos dispostos? Nos primeiros séculos, cristãos iam para a fogueira, eram chicoteados, lançados às feras para serem estraçalhados nos estádios, simplesmente porque eram cristãos. Será que nós estamos dispostos a enfrentar esse tipo de coisa por causa de Cristo Jesus? Aqui ele diz que nós precisamos estar dispostos a perder a nossa própria vida por causa de Cristo Jesus. Meus irmãos, o mundo tem falado muita coisa gostosinha a respeito de Jesus e de ser crente. Ser crente tem virado modinha em muitos casos. Mas ser crente de verdade, ser um cristão, não é viver conforme as opiniões do mundo, ouvindo as vozes do mundo, mas é saber identificar a voz de Deus em meio a tantas vozes e estar disposto a negar a si mesmo, a tomar a sua cruz e enfrentar inclusive a morte, se necessário for. E esse é um desafio que nós temos. Esse é um desafio. Será que muitas vezes nós não temos agido de acordo com os nossos sentimentos, ao invés de agir de acordo com a palavra de Deus? Será que em muitas situações, ao invés de dizer a verdade, mesmo que isso cause prejuízo para nós, nós temos optado por omiti-la ou talvez maquiá-la? Será que em muitos casos nós não temos sido movidos por ídolos do nosso coração? Por exemplo, orgulho, ingratidão, ansiedade. Quantas vezes nós não nos reconciliamos com alguém por causa de orgulho? Quantas vezes nós somos ingratos diante de tudo que Deus tem feito por nós? Todas essas coisas são coisas que nós vamos agindo de acordo com ela, porque nós ouvimos as vozes do mundo e não a voz de Deus. Lembra quando eu disse no início sobre esse acampamento, que aquele garoto, aquele adolescente, que não era o mais popular, conseguiu vencer uma prova que ninguém havia conseguido vencer? Sabe, naquele dia eu fiquei intrigado com aquele menino. E então, depois que as atividades cessaram, eu o chamei. Falei: fulano, vem cá. Me explica aqui, como é que você conseguiu ouvir a voz da sua irmã com aquele tanto de vozes falando ali no seu ouvido e você conseguiu vencer a prova? E aquele menino disse para mim: ah, pastor, eu conheço bem a voz da minha irmã. A voz dela é uma voz doce e eu tenho intimidade com ela. Eu conseguiria ouvir a voz da minha irmã no meio do mundo inteiro falando, porque nada se iguala à voz dela. Meus amados, nada se iguala à voz de Deus. Se nós não conseguimos ouvi-la em meio às vozes do mundo, o problema não está na voz de Deus, mas está na falta de intimidade que nós temos com a voz dele.
está na falta de tempo que nós investimos em ler a palavra dele, em meditar na palavra dele. Assim como aquele garoto conhecia a voz da sua irmã, porque ela era doce. Nós podemos conhecer a voz de Deus porque ela é doce, como o mel. Como o salmista nos diz, os preceitos do Senhor são retos, alegram o coração. Nós precisamos ter mais intimidade com a palavra, meditar nela, porque assim nós iremos identificar a voz de Deus diante de todas as vozes do mundo. E isso vai trazer alento para o nosso coração, descanso para a nossa alma, de tal forma que a gente vai conseguir viver bem e tranquilamente, não importa o que acontecer, não, em qualquer circunstâncias, porque a voz de Deus aquieta o nosso coração, acalma a nossa alma. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.